Pessoal, vira e mexe vem alguém falando nas reservas internacionais do Brasil, aqueles 350 bilhões de reais que o Brasil tem de reservas internacionais. E quando a gente fala de reservas internacionais, não estamos falando só de dólar, estamos falando de dólar canadense, estamos falando de ouro, estamos falando de coroas norueguesas. É uma cesta de bens e ativos que tem assim estabilidade muito grande, que é aonde tem que depositar ou tem que comprar as reservas de um país. Um país que precisa de reservas, né? Um país que teve uma credibilidade muito questionada durante muitos anos, conquistando agora alguma credibilidade, mas ainda precisou de 350 bilhões de reais em reservas para poder dar um recado para todo mundo que quiser especular ou achar que o Brasil não é sério, que a gente tem reservas internacionais. Agora, como é que a gente compõe essas reservas internacionais? Como é que um país tem reservas internacionais nesse montante de 350 bi? Tem muito país que não tem reserva nenhuma. Estados Unidos, Japão, Austrália, mesmo Bélgica, não tem reserva nenhuma. Porque eles são confiáveis. Ninguém tem medo ou julga que eles vão tomar alguma medida heterodoxa que vai balançar a economia. Brasil, que já teve confisco, que já teve depósito compulsório, vira e mexe, o pessoal tem ideias malucas aí de querer confiscar o dinheiro do povo, tem que ter reserva mesmo, ou que vai mexer no câmbio, que quis mexer no preço do petróleo, ou seja, dando sinais de falta de credibilidade, tem que ter reservas mesmo. Mas como é que constitui-se essas reservas? Bom, muita gente acha que é uma questão só de balança comercial. Não, não é isso. A balança comercial tem alguma influência. Então, alguém que vai exportar produtos do Brasil, um grande exportador de commodities, exporta soja, minério de ferro, ou mesmo avião da Embraer, ou automóveis. Quando ele exporta, ele acaba recebendo uma ordem de pagamento do exterior em dólares, tá certo? Em moeda altamente corrente, líquida e de aceitação universal. E ele vai ter que vender esses dólares aqui no Brasil, porque não é possível, ninguém tem conta hoje em dólar no Brasil. Quer dizer, a única operador de dólar que pode ter conta em dólar, no final das contas, são os bancos e o Banco Central. Mas pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas não podem ter conta em dólar. Então ele traz o dólar, tem que converter para poder converter em reais, para poder pagar os seus fornecedores, insumos, impostos, tudo aquilo que fez parte daquele produto que foi exportado ou serviço que foi exportado. E nessa hora que ele vende os dólares, quem compra os dólares? Os bancos que estão autorizados para operar no mercado de câmbio. Então, vários bancos aí no Brasil têm essa autorização e esse banco, então, pega reais, passa reais para quem vendeu os dólares e compra os dólares. Aí os bancos ficam com esse estoque de dólares. E quem que compra esse estoque de dólares? O Banco Central. O Banco Central, nessa hora, vai comprar esses dólares, pagando em reais para os bancos, e com esses dólares comprados é que eles vão, no mercado internacional, comprar outros investimentos, outros ativos mais líquidos, tá certo? Vão conseguir comprar títulos do governo americano, vão comprar coroa, moeda de coroa norueguesa e tudo mais. Agora, como é que o Banco Central tinha reais para comprar esses dólares? E aí é que entra a questão do endividamento do Estado para poder gerar uma reserva internacional. O governo brasileiro, Tesouro Nacional, emite títulos de dívida, ou seja, a famosa NTN, Nota do Tesouro Nacional, que estão aí no mercado para quem quiser comprar, com vários períodos. E esses títulos vendidos, então, no mercado interno, seja quem quiser comprar, mesmo países estrangeiros podem comprar esses títulos, vão gerar uma liquidez, vão gerar reais, que aí sim o Banco Central então vai comprar os dólares dos bancos. Bom, então o que a gente observa? A gente observa que essa reserva internacional está atrelada a uma dívida interna. Tem títulos que foram emitidos para poder comprar os dólares para fazer essa reserva. Então a reserva brasileira não é um dinheiro livre, muito diferente de fundos soberanos. Os fundos soberanos são aqueles fundos que são gerados a partir de venda do petróleo ou de algum ativo de um país. Ou seja, o fundo soberano mais conhecido é o da Noruega mesmo, onde o país decidiu que a exploração do Mar do Norte, do petróleo da Noruega, ele não seria todo gasto. Não é que nem no Brasil que distribui royalties e sai todo mundo gastando.
Não, eles falam assim, vamos fazer uma belíssima reserva aqui, um fundo soberano, e dessa forma a gente vai garantir a qualidade de vida dos nossos habitantes da Noruega, que é o welfare state, é aquele, né, um estado que provê muitas coisas boas para o seu cidadão, mas que tem um estado muito menor, muito mais responsável, sem grandes níveis de corrupção, sem desvio de dinheiro, sem essa turminha que acha que pode meter a mão no estado. Ou seja, então, diferente de um fundo soberano, uma reserva internacional, ela não é livre. A reserva internacional é um dinheiro ou uma reserva que existe atrelada a uma dívida interna dentro do país. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, não, o custo da dívida brasileira. O que é o custo da dívida brasileira? Bom, é a própria Selic, são essas NTNs que vão ter que remunerar as pessoas que compraram elas, que aí deu direito a essa reserva internacional. Então, quando aquele candidato maluco que vira e mexe, fica falando um monte de número, diz que vai pagar a dívida de todo mundo, e fala que o Tesouro tem um pouco de 3 trilhões de reais, que tem reservas internacionais de 350 bilhões de reais, o que esse engraçadinho não fala é que aquilo tem uma dívida para pagar. O que o governo tem que fazer se quiser diminuir aquela dívida, aquela reserva internacional, é pagar a dívida aqui primeiro. E aí é que vem uma coisa interessante, que foi muito discutido, que o Brasil teria 500 bilhões de reais de variação cambial. O que é isso? Eu vou explicar o que é isso. Quando o governo, lá por 2010, 2011, constituiu essas reservas internacionais, ele foi no mercado. E essas reservas, quando tinha uma variação cambial baixa, o dólar estava depreciado, então a gente com R$2 comprava um dólar, teve uma época que foi até 1,60 você comprava um dólar. Eles constituíram essas reservas. Então, eles compraram essas reservas com um real super forte e um dólar barato no Brasil. Ou seja, compraram a 2, 2,5 e tal. Só que o dólar foi disparando, o dólar foi avançando. E hoje, para comprar um dólar, você precisa de 5,15, 5,20. Então, veja que você comprou aqui a 2,60 e hoje ele está valendo 5. Praticamente dobrou. Então, eventualmente, nessa hora que valorizou demais o cambial, você poderia vender parte das suas reservas internacionais, vende os títulos do governo americano, as coroas, o dólar canadense, ou vende ouro, que seja. Você vende esse ativo aqui que você tem, faz a conversão, além de você pagar a dívida que você tem aqui dentro do Brasil, ainda sobra uma variação cambial, de um câmbio que você comprou a 2,50 e vendeu a 5. Não é função de nenhum Banco Central ou Tesouro Nacional especular, mas eles fizeram um investimento bom. Mas lembra, toda vez que ele vender uma reserva internacional, ele tem que liquidar uma dívida aqui dentro, ele tem que recomprar os títulos que foram emitidos. O saldo, esse sim, pode ser gasto. Havia uma ideia de que simplesmente numa jogada contábil, o governo poderia dizer, olha, o dólar está a 5,50, 5,20, sei lá que seja, então eu posso contabilmente dizer que eu tenho um saldo aqui e posso gastar. Não pode. Isso é uma especulação perigosa. Porque se o dólar cair demais, você vai ter que pagar a dívida da variação cambial, a diferença que existe. Portanto, se o governo quer usar parte dessas reservas internacionais, porque eventualmente as reservas estão muito grandes, porque o Brasil está entrando na categoria, e foi anunciado recentemente, que entrou no clube dos investimentos, nos 25 países mais confiáveis para fazer investimento, nesse momento, as reservas não precisam ficar em 350 bi, eventualmente fiquem em 200 bi. Aí você pega 150 bilhões de dólares, vende, paga os títulos aqui, paga as dívidas que foram feitas aqui, liquida os títulos, ou seja, balanceou, e a variação cambial assim pode ser gasto, é dinheiro que o Brasil investiu corretamente lá fora e agora tem dinheiro para gastar. Pode vender tudo? Não, não pode. O Brasil não tem essa credibilidade. É perigoso começar a vender e sinalizar para o mercado que vai liquidar? É, porque o dólar pode cair. Excesso de oferta de dólares aqui dentro faz o dólar cair, aí esse ganho cambial vai para o espaço, se perde. E outra, seria interessante talvez fazer isso quando vier uma enxurrada de investimentos muito grande para o Brasil. Para a gente poder ver muito dólar de fora e você acaba fazendo a liquidez desses dólares, aí que vai precisar comprar reais. Então acaba sobrando dólares. Então é outra forma de fazer isso, tá ok? Nós temos que entender que dessas formas
o governo poderia fazer esse equilíbrio e ter parte desses recursos ganhando a variação cambial para poder investir, que seja em alguma infraestrutura, se bem que a gente acredita que o setor privado tem que fazer isso. Mas saneamento básico eventualmente pode dar linhas de crédito para empresas que querem fazer investimentos em saneamento básico ou eventualmente fazer o combate ao Covid, que realmente custou muito caro, e os programas para poder salvar estados, municípios e fazer essa aporte para essa despesa extraordinária que foi o combate ao Covid. Então, eu espero ter explicado bem como é que essa questão do fundo de reserva não, né? Essas reservas internacionais que são diferentes de fundos soberanos, que estão atrelados a uma dívida e que não é simplesmente ir lá e gastar aquele dinheiro, que não é assim. Ok, pessoal? Espero ter sido didático e ter explicado bem para vocês. Muito obrigado.